Olá, tudo bem? Segunda-feira, 4 de fevereiro, este é o Segunda Chamada e eu sou a Joyce Ribeiro. Briga, gritaria e falcatrua na disputa pelo Senado Federal. Dá para fazer uma série no estilo 24 horas. E quem sabe as melhores histórias do que aconteceu por lá é a nossa Dani Lima, que está aqui sentada do lado da Mara Luquier e que vai contar pra gente como o mercado viu todo esse circo que foi montado por lá. E para falar das consequências de Brumadinho, a gente recebe o Paulo Rodrigues, que é geólogo e pesquisador, e que está super bem acompanhado pela nossa Marilis Pereira Jorge. Então, vamos começar? Quantos metros você consegue correr em 1 minuto? Este era o tempo que o plano de segurança da Vale previa para a lama da barragem chegar ao refeitório da empresa. O DEM virou o todo-poderoso do Congresso Nacional. O que isso significa para o governo Bolsonaro? Bem revanche do Renan? E você sabe quanto exatamente custa um deputado federal? A gente fez essa conta e você vai ficar chocado, assim como nós ficamos. E os militares trocaram de lado na Venezuela? E uma pergunta indiscreta: você rouba o shampoo do hotel quando viaja? Tem ministro dizendo que você rouba sim. Então, se inscreve no canal e vem com a gente que está começando. Estratégia de xadrez, violência de MMA e jogo de cena de telequete. Assim foi a eleição para a presidência do Senado. Voto aberto, voto fechado, Davi pode presidir, Davi não pode mais presidir, vai para o STF, voto em cédula, sai cédula a mais. Renan Calheiros joga a toalha na cara do governo. No fim, Davi Alcolumbre, um senador do baixo clero, é eleito presidente do Senado e do Congresso Nacional. Então a Dani Lima vai falar pra gente aqui, como diria Silvio Luiz, Dani, o que é que só você viu de tudo que aconteceu lá? Esse senador, né, com o nome de vilão de novela mexicana, de onde ele surgiu, o que representa a presença dele agora como presidente, né? Como você falou super bem no começo, dessa vez acho que não teve nada que só eu vi, porque dava para fazer uma série 24 horas, tudo transmitido ao vivo, e puxa, e vem até... Ai, Deus, já começa assim, né, caindo na gargalhada, porque realmente fazer o quê? Chorar não dá. Até a mijada do Zé Maranhão... Que vazou, né? Foi transmitida ao vivo. O presidente do Zé Maranhão, 85 anos, senador do MDB, queria ir no banheiro e vazou o áudio. Ele falou, acho que eu vou dar uma mijada. Então, assim, dessa vez, nada... Se salvou. Nada ficou só contigo. Dani, agora a gente tá rindo agora, né? Porque no dia foi um show de horrores, não foi? Foi um show de horrores. Vamos por partes, então, agora que eu já falei. Tem muita coisa, né? Tem que elencar. Foi um show de horrores, especialmente se a gente pensar onde isso aconteceu. A Câmara, tradicionalmente, é uma casa de embates mais quentes. Primeiro porque é muita gente, 513 deputados. Já aumenta bastante a possibilidade de conflito. E, tradicionalmente, é uma casa de gente mais jovem. Sim. Então, você tem um embate mais acalorado na Câmara. O que era, e eu falo no passado mesmo, o que era o Senado? O Senado também sempre foi visto como uma casa de moderação. Porque você tem ali políticos, parlamentares que foram governador. Você tinha ex-presidente da República no Senado. Você tem gente mais experimentada. É uma casa de gente alta, mais velha. Exatamente. Mais experiente. Tradicionalmente. Né? Então, assim, se você me perguntar o que foi que só eu vi, eu não consegui ver sozinha nada, mas eu acho que o Brasil entendeu muito rapidamente, nesses 2 dias, que parlamento saiu da eleição de 2018. É um Senado em que o presidente do Senado tem 41 anos. Davi Alcolumbre é um senador de primeiro mandato. Senado são 8 anos de mandato, o senador tem. Então, ele cumpriu a primeira metade do mandato, ele está iniciando a segunda metade do mandato. Mas é um senador de primeiro mandato, do Amapá. Nunca esteve na linha de frente de nenhuma articulação. É um senador que, como se diz, né, assim, baixo clero, e agora eles estão falando, acabou esse negócio de baixo clero e alto clero. De fato, parece que sim, porque ele foi alçado. A chegada dele foi uma vitória inquestionável,
não diria do governo, mas do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi o cara que sacou o Davi Alcolumbre da cartola. Mas, Dani, por que você diz não do governo? Porque na sexta-feira, são dois movimentos muito diferentes. Na sexta-feira à noite, quando estava aquele quebra-pau pavoroso, que a Cátia Abreu roubou a pasta, e aí um senador gritou do meio do plenário, chama a polícia! Aí um outro grita e fala, ninguém vai prender a Cátia aqui não. Quando estava aquele pega pra capar, qual era a leitura de todo mundo? A corda esticou demais. Por que a gente... Por partes. O Davi Alcolumbre chegou cedo, trancou o plenário, mandou abrir só quando ele chegou e sentou na cadeira de presidente, porque havia uma discussão se ele poderia presidir a sessão sendo candidato. Feito isso, teve aquela brigaiada e tal. Quando termina a sexta-feira, depois de todo aquele show de horror, a sensação a corda esticou demais, não vai dar nem para um nem para outro, porque ficou muito feio. Ficou muito feio. Foi um espetáculo, show de horrores. Sim. Não, isso é verdade, ficou uma grande incógnita no fim da sexta-feira, a gente não sabia, não tinha uma pista do que poderia acontecer no dia seguinte. E aí, parecia que não ia terminar naquele dia, né? Porque era insustentável. E aí, o que acontece no governo? No governo, as pessoas falam, erramos, o Onyx errou. Errou porque não tinha que ter se metido desse jeito e olha o que virou. Porque, independentemente do resultado, o Davi Alcolumbre teve 42 votos. A outra metade do Senado não votou no cara. Então, assim, para você passar uma reforma da Previdência, você precisa de 2/3 dos votos. Vai dar muito trabalho. E Mara, ainda mais será que ele no meio da pancadaria. É exatamente isso que eu perguntei isso para a Dani, porque é exatamente isso. Agora, né, que a gente está gravando, a Bolsa está caindo e dólar subindo, o que mostra que o mercado não está confortável com esse resultado. O Rodrigo Maia, na Câmara, já estava precificado no mercado, o mercado já tinha precificado. Se ele não se confirmasse o nome, você ia ver o mercado derretendo. Mas ele se confirmou, tudo bem, já estava no preço. Agora, em relação ao Senado, tudo isso, o que isso mostrou? É que não tem um líder em conteste para abraçar essa causa e levar essas reformas. Você não tem um líder. Se eu não me engano, Dani, eu acho que é o primeiro presidente do Senado eleito com tão poucos votos, assim, com uma margem tão Foi uma margem pequena, muito né? pequena. Então, assim, você não tem um líder em conteste para capitanear reformas tão importantes como são as que vão ter que passar, enfim. Então, é como a Dani falou, é uma vitória, mas não é uma vitória. É uma vitória do... É uma vitória do Onyx porque ele estava sendo muito questionado no próprio governo. Pelos movimentos erráticos da articulação. Na Câmara, por exemplo, ele tentou sacar um Davi Alcolumbre para fazer frente a Rodrigo Maia, porque eles são do mesmo partido, mas eles não se gostam, e deu errado. O Maia se reelegeu numa votação, essa sim, pesadíssima, é uma vitória majoritária, né, assim, inquestionável. Ele tem uma reforma da Previdência, digamos assim, ele próprio, que teve mais de 330 votos. Então, mas foi uma derrota para o Onyx, que tentou sacar um adversário ali. No Senado, deu certo, mas deu certo, só para concluir, eu acho que a gente precisa ter isso claro, porque o Renan virou o PT do Senado. Sabe o que foi a disputa nacional, a eleição nacional, que era assim, qualquer coisa menos o PT? No Senado virou uma coisa, qualquer coisa menos tudo o Renan. contra o Renan. O Renan é velho. 54 novos... houve uma renovação de 54 parlamentares na casa. Muita gente que veio na esteira dessa coisa das redes sociais, da onda de direita, do Bolsonaro. E muita gente que chegou disposta a dizer, olha, Renan, foi o que virou o discurso oficial, você é a velha política e aqui nós somos a nova política, então vamos tirar esse cara. Agora, importante a gente ter em mente que não tem nada mais velho na política do que governo articulando para fazer presidente do Senado, um político que se une com gente que pensa muito diferente dele por um objetivo comum,
casual, que nesse caso era o Renan Calheiros, mas o Davi Alcolumbre teve apoio de gente como Randolfo Rodrigues, teve apoio de gente como o Tasso Gereissati, que detesta o Renan, sempre eles protagonizam ali uns embates, e que não necessariamente está alinhada com a pauta do governo, com a pauta do Onix. E protagonizaram o embate naquele dia, porque ficaram se xingando ali no plenário enquanto estava acontecendo aquela confusão. Eu vi um meme que rolou nas redes, que eu achei que resumiu muito bem esse episódio todo. Antônio Carlos Magalhães piscando assim, falando, amadores. Eu acho que resumiu muito bem. Ele sabia, né? Sabia fazer. Porque o fato dessa vitória do Onix no Congresso não significa... como você falou, uma vitória, e não significa de você ter a garantia. Não foi feita uma articulação. Não significa paz. Não significa que você vai ter condições de liderar esse processo. Não significa nada, só significa que o pau comeu da pior... É aquele um voto a mais aparecendo. Ainda teve isso. Gente, aquilo ali, a hora que eu vi, eu falei, não é possível. Não é possível. Honestamente, que ele se trata declaradamente dessa forma. Mas assim, as pessoas... Está se falando de fraude e precisa ser investigado, porque é gravíssimo. Mas assim, é tão grosseiro. Mas é tão grosseiro que eu tenho dificuldade de imaginar que alguém tenha tentado mudar o resultado da eleição de uma maneira tão grosseira, tosca. Porque se você tem 81 pessoas votando e aparece 82 papéis, não tem chance desse negócio dar certo. Ou alguém achou que eles iam apurar, conferir, sem contar todos os papéis. Assim, é tão grosseiro que eu tendo a duvidar que alguém tenha feito isso achando que ia mudar o resultado da eleição. Acho até que pode ter sido feito para melar. O que é diferente. Faz sentido. Porque naquele momento, quando você abre uma segunda vez, a gente precisa entender o que aconteceu. Você faz um primeiro movimento, a primeira votação, 30 senadores declaram voto. Todos esses 30 senadores no Davi Alcolumbre. O resto ficou em silêncio. Um dos carros-chefes da disputa foi a coisa voto aberto e voto fechado. Quando você mela a primeira votação e faz a segunda, eles começam, agora não vai mais só declarar o voto, tem que mostrar a cédula. Porque é muito fácil, eu falar, estou votando na Mara, e fui aqui, Marília. Eles já contam com a mentira do outro. Exato. E aí a pressão muda para não só você relatar o voto, como para você mostrar a cédula. Naquele momento, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, filho do presidente Jair Bolsonaro, na primeira votação ele votou secreto e ele escreveu, falou, olha, eu votei secreto porque não quero que entendam que meu pai está fazendo um movimento. Mas a reação nas redes foi pesadíssima, como vocês podem imaginar. E teve essa outra pressão. Não, é fraude e tal, estão querendo melar a eleição, vamos abrir. Aí ele foi lá e, pum, Davi Alcolumbre. Ali o Renan falou, não, tô fora. Eu acho que tem chamar atenção para uma coisa, né? O que talvez tenha de novo mesmo e agora consolidado, e a Dani falou agora, né? A reação nas redes foi muito ruim nessa questão do voto do Flávio Bolsonaro, é que, de fato, as pessoas estão acompanhando uma eleição no Senado como talvez antes não tivesse acontecido. Então, por exemplo, você entrava num bar... A televisão não estava passando futebol num sábado, estava passando TV Senado. As pessoas estavam tweetando sem parar, acompanhando o que estava acontecendo. E alguns senadores, principalmente esses dessa nova leva, acabaram indo fazer pronunciamentos falando dessa vergonha do que estava acontecendo ali e de como isso, na verdade, estava sendo recebido pela população. Que, claro, estava todo mundo chocado com aquela baixaria que estava acontecendo. Então, assim, de novo mesmo, talvez seja essa ficha que caiu para os senadores de que eles não estão mais na torre do castelo fazendo o que bem querem, sem terem, de fato, o olho da população em cima deles o tempo todo. Exatamente. Agora, isso tem um lado bom e tem também um lado a se pensar. A questão do voto aberto, basicamente tudo o que acontece hoje no Congresso é votação aberta. Aprovação de projeto é votação aberta, até cassação de mandato, que antes era fechado, eles fizeram votação aberta. Sim. Por que na eleição o voto ele é fechado?
Porque lá atrás, quando a gente saiu da ditadura, as pessoas perceberam que ou você protege o parlamentar nessa hora dele poder fazer uma escolha, porque o Congresso é o espaço que a gente tem para que a maioria não tratore a minoria. O governo tem muita força. Então, estabeleceu-se, olha, ou você protege o voto do parlamentar, ou ele vai ser sempre alvo de uma vigilância, de uma pressão. E aí não é do eleitor, porque... É do sistema, né? Mas é do sistema. É óbvio que o parlamentar precisa prestar contas para o eleitor, mas naquele momento ali, a vigilância em cima dos parlamentares, por exemplo, que são base do governo, ou que pretendem ser base do governo, votou com o ministro da Casa Civil ou não votou? Então, isso amplia muito a força, a pressão que um governo que libera emenda, que libera projeto, que se você quiser fazer uma praça lá na sua cidade, você vai ter que pedir ajuda para o governo. Vira um instrumento muito forte de monitoramento. Então, igual a história do foro privilegiado. Caiu o foro privilegiado, legal, desceram os processos do Aécio Neves. Faz quanto tempo que você não escuta... Você não sabe a quantas anda na Justiça de Minas Gerais o processo do Aécio Neves, porque você tira do Supremo, você tira da lupa. Bom pensar sobre o voto fechado também. E a questão do foro, a gente vai falar mais adiante novamente sobre isso. Na Câmara, nada mudou. Inclusive, claro, os benefícios que os parlamentares recebem. Nós temos um gráfico aqui para mostrar, olha aí. Cada deputado, entrou? Cada deputado custa por mandato quase 9 milhões de reais. Só com salário, cotão, auxílio moradia, verba para pagar os funcionários e ajuda de custo. Se a gente multiplicar isso por 513 deputados, então são 4 bilhões e meio de reais gastos em 4 anos. E eu estou falando aqui só do dinheiro que é direto para os parlamentares, né? Sem incluir aí despesas com carros, por exemplo, porque só para lavar os carros oficiais, a Câmara gasta R$500 milhão todos os anos. É muito carro. Mara, não dá para economizar esse dinheiro? Esse dinheiro aí? Não, tem vários pontos ali para serem questionados e analisados. Agora, uma que assim, chamou mais a atenção é em relação aos funcionários, né, que ele pode ter. Nós vimos no episódio Queiroz que não precisa de funcionários, né? Porque desse tanto Bem lembrado, de funcionários. Mara. Porque, na verdade, boa parte ali nem ia nos gabinetes. Então, o que se descobriu, o que se constatou, porque já se sabia disso, é que muitos desses cargos são negociados, isso ali, enfim, o cara pega para ter a aposentadoria, para ter um trocado, plano devolve de saúde. Ou seja, não precisa desse staff. Tanto não precisa que eles não vão ao trabalho. Mara, se você tivesse no Senado, você tinha votado no Regufe, que é o senador lá do Distrito Federal. E aí ele subiu na tribuna, e falou, por que eu vou fazer? A minha proposta é de... Obviamente ele estava falando para fora, né, para os eleitores, de olho nesse pessoal que estava assistindo a TV Senado no bar. Claro. Eu vou moralizar, vamos cortar a verba de gabinete, vamos cortar a verba. Eu falei, não quer ganhar, não vai ter um voto. Se tiver um dele, eu já vou ficar... Né? Teve sim. Esse processo é interessante pelo seguinte, você olha, na verdade, isso vai resolver a questão, um ponto desse vai resolver a questão da dívida pública brasileira? Não vai. Mas você vê a estrutura que é, o quanto ela consome, o quanto ela deixa ineficiente todo o aparato do Estado. Você está retirando dinheiro de outras áreas que são importantíssimas. Então, quer dizer, na verdade, isso se replica, né? Se multiplica no município, nos estados. Então, todo esse arcabouço, você imagina... É a mentalidade errada, né? Não é uma mentalidade que vai em direção a nada. Para tudo, não só no custo, como nas motivações para levar as pessoas a ocuparem essas posições, como na eficiência do Estado como um todo. É muito ruim isso. Mara, e digo, não só pelos números que são gritantes. Então, isso que você falou, não é só pelos números, né? Mas você pega o Congresso brasileiro, o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um país rico. A gente gasta mais dinheiro do que a Alemanha, a França, a Itália, que tem um número, inclusive, de parlamentares maior do que o Congresso brasileiro.
E, assim, a quantidade de auxílios e dinheiro para cotão, né, é uma coisa que você fala assim, não cabe moralmente num país que tem tantas deficiências como a gente tem. Então, assim, não é só uma questão da soma do montante desse dinheiro, se isso vai fazer diferença ou não, mas eu acho que é uma questão moral. Moralmente é a palavra. Você tem exemplos... Custo-benefício. Exatamente. Você tem exemplos você cria aí... motivações para negociar. Cada um desses cargos vira uma coisa política, uma moeda de negociação política. Escritório, né? Um escritório de negociação. Não, quando você começa daí, né, ter uma visão mundial, você pega, por exemplo, um país como a Suécia, que é considerado o país que menos gasta com os parlamentares. Eles também têm alguns auxílios ali, mas é muito menor. E daí você vai ver na escala de corrupção, a Suécia é o terceiro país nessa escala, só está atrás de Nova Zelândia e Dinamarca. Então, assim, são coisas que precisam ser discutidas. E ajustadas, né, urgentemente. Olha aqui esse outro caso, porque no dia da posse, a deputada Tabata Amaral viveu uma saia justa. Ela chegou para ocupar o apartamento funcional e não pôde, porque tinha um filho de ex-deputado morando ainda lá. E a gente fala em apartamento funcional e fica parecendo que é uma coisinha pequena, né? Um quarto e sala, mas não é nada disso, muito pelo contrário. Um estúdio, né? São apartamentos, olha aí, de 4 quartos, 2 suítes, mobiliados em áreas valorizadas de Brasília. É por isso que estava ocupado. Por isso que ainda estava ocupado, que é bobo nem nada, né? Mas aqui tem 2 questões. O deputado Hildo Rocha, que botou o filho dele lá, onde não deveria estar, né? E a deputada Tabata, que disse que a situação foi um choque da nova política contra a velha política. Então, Marilisa, eu te pergunto, essa ainda possibilidade de se usar um apartamento funcional, tá? Isso é realmente um choque do velho com o novo? Não, ainda estamos presos lá no passado? Acho que tem várias coisas que dá pra gente olhar aí. Primeiro, na verdade, assim, pelas regras, os deputados têm um prazo de 2 meses quando termina o mandato para sair de lá. Agora, isso eu acho que já tem que ser questionado, porque no mês de janeiro não estavam trabalhando. Então, assim, esse mês de janeiro, acho que seria o suficiente para eles arrumarem as suas trouxas ali. Ele foi lá e reclamou, disse que a Câmara não deu nenhum suporte para ele fazer essa mudança, mas, de fato, quem estava lá era o filho. Quando veio essa história da Tabata foi parar nas redes sociais, imediatamente ela foi atacada, inclusive pelo MBL, que tem como uma das figuras o Kim Kataguiri, que foi eleito deputado federal, que já anunciou que vai abrir mão de todos os auxílios e tal. Agora, é um pouco injusto esse ataque a ela, porque a Tabata tem Ela participou daquele curso do Renova BR, que é uma iniciativa para formar novas lideranças aí. E uma das cláusulas do Renova BR é que os deputados, os parlamentares que sejam eleitos, eles diminuem 30% todos os gastos de cada parlamentar no seu mandato. Então, assim, não interessa como. Então, assim, o fato dela estar usando apartamento funcional, acho que isso sim merece discussão, se esses parlamentares devem ou não ter o direito de continuar usando isso, acho que tem que ser discutido. Mas o fato é que ela tem um compromisso de diminuir em 30%. Mas foi super atacada. É um privilégio? É. Se a gente, de novo, usando a Suécia como exemplo, que eu fui ler bastante sobre isso agora no final de semana, os parlamentares que moram em Estocolmo e que não são da cidade, eles têm direito ao auxílio moradia, apartamento funcional, perdão. Só que os apartamentos têm entre 18 e 45 metros quadrados. É diferente de 225 metros quadrados. Então, essas coisas precisam ser discutidas, porque realmente, eu acho assim, olhando lá atrás, quando esses apartamentos foram construídos lá na década de 1970, aquilo lá era só mato em Brasília, não tinha nem provavelmente hotel para abrigar todos esses deputados e senadores e também assessores que iam morar em Brasília. Então, assim, fazia sentido que no contexto era outro. Agora a gente está praticamente em 2020, isso precisa ser o contexto revisto. Era outro. Mas, além disso, você ainda teve uma distorção ao longo desses anos. Porque o que mostra esse rapaz morando lá no apartamento... O filho do parlamentar. Né? O filho não foi eleito. Não é parlamentar. Posso fazer um adendo? Porque essa história... E vou mandar um beijo para minha repórter, a Thaís Arbex, que o furo foi dela. Foi dela. Ela que contou a história da Tabata.
o deputado Hildo Rocha, não é que ele estava em processo de mudança para um outro apartamento melhor do que o que ele estava deixando. E disse que deixou o filho lá porque ainda não tinha concluído a mudança. Tudo bem. O que eu achei mais bizarro. Peculiar. Cara de pau. Peculiar na história foi que quando a Thaís foi fazer o outro lado, ou seja, procurar o deputado para dizer, olha, deputado, estão dizendo aqui que bateu lá e seu filho estava lá. Ele falou, explicou que ainda estava se mudando e depois deu várias... Ele ficou bem assustado com a repercussão, porque bateu pesado a história dele. Várias vezes ele foi acrescentando informações, mas na primeira vez ele falou... Não, essa é uma história muito pequena para levar para a imprensa. E é o seguinte, se ela quiser ficar lá, ela vai ter que reformar, vai ter que melhorar a privada, vai ter que fazer uma pintura. Vai ter que pintar, Eu falei, gente, o cara ainda foi dar uma... Essa é uma outra questão, porque não basta só eles terem os apartamentos. Todas as reformas e melhorias, a manutenção que qualquer apartamento precisa, senão, claro, vai deteriorando, isso é pago pelo Estado. Então, assim, o deputado nem assume a responsabilidade de cuidar de um imóvel durante a sua estadia como parlamentar, o que é um absurdo. Não gasta um centavo. Não gasta um centavo. Dani, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você citou o Regufe, né? Assim, eu já recebi há muitos anos uma gravação dele dizendo que ele abria mão de uma série de benefícios, de privilégios, inclusive registrados em cartório, né? Você teve a oportunidade de ver se ele realmente fez isso e qual é a repercussão disso? E se tem alguma esperança de que outros, né, parlamentares sigam o mesmo exemplo? Consigo, sabe? Porque eu sou de Brasília. Essa é a pauta do Regufe desde que ele conseguiu entrar na política. Digamos que é o carro-chefe dele, essa coisa de moralizar os gastos dos políticos. Cartão de visita Então, dele, de fato, ele faz, até porque projeto aprovado, se você me pedir não tenho, para te dizer na cabeça. Mas essa é a pauta dele, de fato, ele cumpre, ele corta, o número de assessores dele é reduzido, o que ele gasta com verba indenizatória é muito reduzido. Isso, né, exato, todos esses gastos são públicos, as pessoas conseguem achar no Senado. Você me diz assim, você acha que outros parlamentares vão seguir? Alguns partidos e alguns grupos que entraram agora em 18 vêm com essa proposta. O Novo, por exemplo, tem essa proposta de reduzir os gastos do gabinete. Óbvio que eu acho que a quantidade de parafernálias que um parlamentar tem anexado ao seu mandato, digamos assim, óbvio que precisa ser revisto. Com relação à assessoria, eu tenho dúvidas, porque ou vale para todo mundo, ou às vezes aquele parlamentar que optou por fazer um mandato mais econômico, ele fica em desvantagem. Digo assim, eu tenho 3 assessores, porque eu optei por cortar. Marilis tem 6. Ela consegue acompanhar um número maior de comissões, de propostas, de discussões. Mas todos os assessores trabalharem. Mas, que é o que a gente vê que não acontece. O que a gente viu é que não tem. Mas é raro, né? Às vezes quem tem os 6 tem só 1 ou 2 ali trabalhando. É que eu acho que esses grupos que chegam agora com essa bandeira, eles deviam se empenhar em transformar isso em regra geral. Sim. Porque aí sim, de fato, quando você chega, por exemplo, aqui em São Paulo, o Novo elegeu a primeira vereadora deles lá em São Paulo. Era dificílimo para ela trabalhar, porque ela ficou com um número tão restrito de assessores por conta da ideia do partido, que ela ficava ali, se desdobrando. Então, eu acho que transformar em regra geral, corta para todo mundo. E cada um que se vire nos 30. Sabe a sensação que eu tenho? Eu acho, inclusive, se todos esses benefícios, esses auxílios, número de assessores, todas essas coisas, com o tempo vierem, de fato, a serem mais restritas, eu acho que muita gente vai pensar se entra na política ou não. Porque para muita gente, política virou profissão. Cabidão de emprego, jeito de ganhar dinheiro. Agora, nesse episódio da Tabata, me chamou muita atenção. Eu acho essa menina uma gracinha, a história dela é muito boa e tal. Mas ela tomou um choque de realidade, né? Porque ela chegou e falou nas redes aquela coisa, a velha política, a nova política chegando e a velha política. E aí, sentaram o pau nela, falou, não, como nova política se você está pegando apartamento funcionando? Eu acho que, não sei, ela tomou um choque ali de realidade, que o negócio ali, a briga é outra, né? A gente entrou num negócio assim,
Lá vou eu de advogada do diabo de novo. Mas é que ela, por exemplo, ela tem 24 anos. Ela foi eleita. Tá. Ela tem uma família que provavelmente vai com ela para Brasília, vai deixar a vida que tem em São Paulo e vai lá. Ela precisa ter um mínimo de estrutura para chegar. Em alguns casos, porque não tem, por exemplo, imóvel funcional para todo mundo. Em alguns casos, eu acho que se justifica, entendeu? Sim, Dani, mas ela é o seguinte, ela foi eleita, ela está sabendo o que eu tô falando assim, eu acho muito legal a história dela. Não, mas não tô falando só para ela, não. Eu acho que tem casos que ela tomou um choque de realidade, porque esse discurso da nova política é legal, eu acho que tem muita gente, ela inclusive, acho que ela está empenhada, só que a nova política não pode ser só retórica. Até a página 2, tem que ser a nova política mesmo, e aí significa morar em república. Eu morei em república, entendeu? Quando eu tinha a idade dela, eu morei em república. Muito e bem. não morri por causa disso, entendeu? Vamos mudar de assunto agora? Olha, são 10 dias de um dos maiores desastres ambientais do Brasil. O rompimento da barragem em Brumadinho deixou 121 mortos e 205 desaparecidos. Um rio morto, milhares de vidas atingidas. Um dos fatos mais impressionantes revelados durante a semana pela Folha de São Paulo é que o plano emergencial das barragens previa que, se houvesse um rompimento de lama tóxica, ela atingiria o refeitório e a área administrativa em 1 minuto. Então, Paulo, as barragens são o principal problema da mineração? A solução de engenharia encontrada nas barragens, ela é perigosa? Eu acho esse momento extremamente triste, né? Claro, por razões óbvias, mas é também um momento de reflexão. Assim como aconteceu no Congresso, né? A gente vê um terremoto que serve para trazer a população a determinadas reflexões. Eu acho que é um momento, finalmente, do Brasil entender o que significa a mineração. Eu costumo falar muito nas minhas apresentações, nas minhas aulas, que a questão do rompimento das barragens, que não foi, infelizmente, a primeira e temo que não seja a última, é a ponta de um iceberg. Como toda ponta do iceberg, é a parte visível de um problema muito maior que está por baixo. Né? É a ponta que comove, né, que mobiliza, né, que deixa todo mundo aturdido. Mas existe uma coisa muito maior por baixo, que causa o que nós estamos vendo. Né? E a Vale anunciou que vai acabar com as barragens desse tipo, né, de Brumadinho, de Mariana, se rompeu. O discurso na hora do vamos ver permite muita coisa. Né? A gente tem que esperar um pouco para entender qual é essa proposta. Estou falando de descomissionar, né? Que forma esse descomissionamento vai ocorrer. Né? É um processo de muitos anos, né, para acontecer. São muitos anos e algumas minas são mais antigas, então os processos talvez não sejam exatamente iguais. Né? Mas, enfim, é uma frase ou é um termo muito fácil de se colocar na mídia. Né? E aí resolve-se. Né? Como se eu vou embrulhar tudo aqui e a coisa está resolvida. O que fazer com esse material? Não dá para levar para Marte. Né? Seria ótimo, mas isso não vai ser possível. Né? Então, eu acho que dentro dessa discussão, né, sobre essa tragédia toda, a gente tem que entender, principalmente aquelas pessoas que não estão nos territórios minerários. Né? E a gente vai lembrar que o Brasil tem 2 grandes estados de grande produção de minérios. É Pará, por causa de Carajás, e o Minas Gerais, por conta do quadrilátero ferrífero. Os outros são realmente quase que pouco significativos nesse contexto. Porém, se a gente observar que o ponto geográfico, né, desses 2 estados são muito diferentes em termos da população do entorno. Né? Você tem em Belo Horizonte, né, do lado do quadrilátero ferrífero, colado no quadrilátero ferrífero, é a terceira maior região metropolitana do país. Carajás não tem essa densidade populacional. Então, os impactos, né, seja na hora de um rompimento de uma barragem, ou seja apenas no seu dia a dia, sem nenhuma tragédia, sem nenhum incidente ou sem nenhum acidente, né, são completamente diferentes. Então, né? Talvez a grande falha teria sido ter tanta gente no entorno, né? A possibilidade de que essas pessoas estivessem ali ainda. Para esse momento agudo, com certeza. Né? Por exemplo, se a gente comparar, né, o que aconteceu com a Samarco e o que aconteceu agora com a Vale. No rompimento da Samarco, o volume foi 4 praticamente vezes maior. E nós tivemos uma quantidade muito menor de vítimas fatais. Né? Então, qual é a causa? É claro que o volume conta,
mas não é só o volume. Se você tiver uma zona com menos população, os impactos na vida, principalmente nas mortes, infelizmente, das pessoas, evidentemente vai ser diferente. Professor, né? que a gente, antes de entrar no ar, o senhor estava falando, e eu achei interessante que por conta do modo como a água está distribuída, digamos assim, ali em Minas, a atividade de mineração no longo prazo coloca, inclusive, em risco o abastecimento hídrico, né? É uma forma de explicar o que o senhor estava falando. Essa é uma das questões que estão debaixo da ponta do iceberg? Do iceberg. O que está no iceberg ali embaixo, a gente pode colocar o viés político, e aí tem um mundo para ser discutido. Nós temos o viés ambiental, que você também pode subdividir em fauna, flora, poluição atmosférica e principalmente água. Né? Nós temos um mote, eu também sou ambientalista, que minério não se bebe. E por que nós falamos isso muito em Minas, né? Especialmente por conta do quadrilátero? É por causa de uma infeliz coincidência que existe no quadrilátero ferrífero, em que o minério de ferro, o horizonte geológico, né, subterrâneo, aonde você encontra o minério, é também o local onde as águas subterrâneas são acumuladas. E a água subterrânea, né, é o quê? É aquela região que acumula a água da chuva, que em última análise vai ceder água no subsolo e vai gerar as nascentes, os olhos d'água, que por sua vez vão se juntando, vão formar os rios. E aí nós temos afluentes até chegar nos rios de grande porte. E é onde a população brasileira capta água para o seu abastecimento. Né? Então, se você tiver um impacto muito grande no início, você tem uma cadeia de impactos depois. E temos, além disso, quer dizer, existe já de cara aí um conflito de uso. Ou você minera o ferro, especialmente no quadrilátero ferrífero, essa é uma característica muito daquela região, ou você minera o ferro e perde os aquíferos, ou você preserva os aquíferos e tem que abrir mão do minério de ferro. A questão é, quem é que entra nesse jogo? Né? O aquífero e a resiliência hídrica, a segurança hídrica, diz respeito à segurança das populações. O minério de ferro diz para a segurança econômica das mineradoras. Né? Então você tem um interesse público em contraposição ao interesse econômico dos acionistas de um empreendimento. Mas, professor, né? Tanto a Mariana como agora a Brumadinho me chamou a atenção a questão da segurança hídrica, porque eu acho que esse é um problema que a gente não está atento, né? Porque quando você olha essa tragédia, você vê as pessoas, a imagem da tragédia, a barragem vindo ali, e é muito chocante, as pessoas que morreram, de fato, é horrível ver aquilo. Mas a tragédia ela é muito maior. Sim. Porque a tragédia continua. A tragédia continua, né? Você fica prestando atenção, ouvindo você falar agora, assim, como essa questão da segurança hídrica, ela é pouco evidenciada no Brasil, nas discussões. Especialmente na época em que não há tragédia. Né? Então, existe um impacto crônico e crescente por conta desse conflito que eu acabei de falar. Né? Então, a cada dia que passa, onde a mineração de ferro continua, né, nessas regiões, nós temos uma pequena perda na resiliência hídrica desses territórios. E a ONG, a SOS Mata Atlântica, concluiu que o rio Paraupeba, que foi atingido pela lama, está morto. 40 quilômetros à frente, não existe mais vida e nenhuma espécie sobreviveria. Paulo, existe a chance, então, dessa lama e dessa poluição, intoxicação chegar ao Rio São Francisco? É um pouco prematuro de se afirmar, porque nós temos que entender primeiro como é que foi esse processo. Né? A gente vê pelas fotos, por exemplo, né, as imagens de satélite, ou pela cobertura mesmo da mídia, que houve um acúmulo muito grande próximo da barragem. Né? Então, qual foi o material que efetivamente chegou na calha do rio e que está, né, chegando, né, daqui a pouco vai chegar na represa de Três Marias? Aí a gente tem que entrar um pouco mais no detalhe técnico. Né? Nós temos sempre um material mais grosseiro, né, que ele, no primeiro momento, ele vai junto, mas logo depois ele dá uma parada, porque na água não tem mais energia suficiente para carregar, então ele meio que vai parando, né, esse material todo. Decanta. Não, ele vai para as margens, né, é como se fosse uma onda. A onda leva, mas na volta ela não tem força de voltar com esse material para dentro do rio. Então esse material já está meio que espalhado nas margens. Então o que vai ficando, né, para ser levado embora? É o material mais fino, né, é o material que está dissolvido. Para a gente poder entender um pouco mais fácil, imagina-se um copo d'água, onde eu coloco uma colher de areia e uma colher de sal. O sal vai ser dissolvido.
e a areia vai ficar permanentemente ali. Então, se eu jogar aquele copo d'água com sal dissolvido e areia, né, dá para entender que a areia rapidamente para, mas aquela água continua. Então, nós temos um material dissolvido que ele vai enquanto a água existir. Enquanto que o outro material mais grosseiro ele vai ficando retido. E aquelas barreiras de contenção? Pois é, aí a gente tem que estudar a dinâmica do rio e não dá, é muito difícil a gente tentar modelar. Ainda mais, modelar é o seguinte, né? É tentar, por cálculo matemático, fazer uma previsão. O que está efetivamente acontecendo, quanto tempo vai demorar, essas previsões que a gente tenta desesperadamente definir, mas é muito difícil. Primeiro porque os órgãos fiscalizadores, a academia, os cientistas, ou até mesmo a própria Vale, né, eles não têm como saber como foi essa distribuição. Né? Então, é preciso fazer agora um monitoramento, né, de todos esses pontos. Eu estou participando agora de uma iniciativa capitaneada por um grande projeto ambiental que é da UFMG, em Belo Horizonte, né, que chama Projeto Manuelzão. Eles estão capitaneando um pool de iniciativas da sociedade civil, né, que aí entram a academia, né, entra a próprio Projeto Manuelzão, entram indivíduos, né, os famosos INGs, indivíduos não governamentais, que também estão colaborando, outros coletivos da sociedade civil, que estamos tentando montar uma rede para tentarmos monitorar, né, onde é que estão essas poluições, né, a amplitude dessa onda. Vamos lembrar que a bacia de rejeito é, pela sua própria natureza, né, um repositório de material tóxico. Né? Em que pese algumas diferenças geológicas, é muito provável que aquele material seja parecido com o da Samarco. Né? E que material é esse? Bom, primeiro, o que é uma bacia de rejeito? Por que ela precisa existir? Né? Então, é interessante a gente aproveitar esse momento para explicar que a bacia de rejeito, ela é como se fosse assim, né, no açougue, onde o açougueiro ele precisa vender a melhor carne, mas a carne vem com osso. Então, ele vai limpar a carne, né, e depois vai vender o filé, e o que ele faz com aquele osso? Ele coloca num determinado local. Então, é mais ou menos isso que acontece. Né? A mineradora ela faz um beneficiamento, esse é o termo técnico daquele minério, para que haja uma concentração economicamente mais interessante do ferro, né, para que as exigências internacionais sejam atendidas em termos daquele teor. Né? Mas se eu concentro de um lado, de outro lado tem um material que não vai ter valor comercial e que eu preciso dar um destino. E esse material não é de pequeno volume, é grande. Né? Então eu vou depositando em algum lugar. Então a gente tem na bacia de rejeito, né, a gente já tem um pouquinho do minério que não, por questões físicas, eles não vão ser comercialmente viáveis, uma característica do próprio comércio. Né? São resíduos muito finos que atrapalham o processo de aproveitamento depois. Nós temos produtos químicos, né, que vão participar desse processo, né, e temos o sal que está dissolvido. Me preocupa muito mais esse sal porque ele é invisível quando ele tá dissolvido. Então, tentando responder a sua pergunta de uma maneira bem objetiva, vai depender muito se esses sais, que na realidade são metais pesados, né, são elementos químicos que a gente não consegue ver a olho nu e que podem estar sendo dissolvidos e carreados. E eles podem estar num rio completamente límpido. Você olha e não vê mancha nenhuma, ele está um rio praticamente normal, mas o sal... Né, vem a fiscalização, que a gente falou muito. E aí temos um outro, né, mais 5 horas de conversa, a gente consegue mais ou menos abordar o assunto. A gente vai continuar acompanhando e cobrando aqui no Segunda Chamada. Olha, mais uma onda de protestos na Venezuela contra o governador Nicolás Maduro. No sábado, as manifestações aconteceram até mesmo em bairros que antes eram totalmente chavistas. Além disso, um general das Forças Armadas, Esteban Yanis Rodrigues, fez um vídeo dizendo que Maduro está no poder por um fio e que ele já tem 2 aviões prontos para fugir. Vamos ver. Desconozco a autoridade irritada y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y Dios no quiera de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado.
Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días 2 aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. Não reprimam mais. E nas redes sociais tem gente chamando esse general de traidor. Mas o fato é que, dessa vez, a polícia saiu das ruas e deixou os manifestantes passarem. O apoio dos militares é fundamental para o governo Maduro. Não é novidade nenhuma que o governo do Maduro hoje se sustenta apenas através do apoio dos militares. E se esse apoio não mais ocorrer, o governo cai no dia seguinte. Agora, uma questão relevante para se analisar no caso da Venezuela é que esse apoio dos militares não se dá apenas por uma questão de lealdade ao Maduro, mas se dá por interesses econômicos bastante específicos, né? O Maduro, que ao contrário do Chávez, ele não vem desse extrato militar, ele deu aos militares muito poder econômico. Então, por exemplo, em 2017 ele deu o controle da empresa estatal de petróleo venezuelana para um general. Então, os militares agora têm o controle da empresa de petróleo venezuelana. Então, portanto, esses militares estão fazendo um cálculo de custo-benefício. Se eles perceberem que os custos de sustentar o Maduro superam os benefícios, provavelmente o Maduro cai. Agora, se eles continuarem fazendo o cálculo de que os benefícios vão superar os custos, eles vão continuar dando sustentação ao Maduro. Bom, a pressão internacional aumentando sobre Maduro e Guaidó ganhando espaço e apoio de alguns países. Hoje teve, inclusive, uma nova leva de países na Europa, Reino Unido, Espanha, acho que foram 5 países importantes, países com peso na Europa, que declararam apoio ao Guaidó, porque haviam dado um prazo. Sim. Pro Alemanha, acho que também, né? Isso, para o ditador Nicolás Maduro convocar eleições livres, né? Ele não cumpriu, ele ignorou o prazo, então hoje eles declararam apoio ao Guaidó. Qual é a coisa ali no cenário internacional, né? China e Rússia dão sustentação ainda para o Maduro. Não são exatamente 2 países que você pode falar, querido, então tá, não ligo para você, porque são países muito, economicamente muito importantes, muito forte, sim. E belicamente, potencial bélico, também não são países nada desprezíveis. Isso dá ainda uma resiliência para o Maduro nesse cenário de pressão internacional muito forte. Mas o ponto fundamental é como o professor falou, é a questão dos militares. Acontece algo muito parecido no Irã, por exemplo, aquela guarda revolucionária lá do Irã, eles ficaram ricos, eles se favoreceram muito, ganharam empresa e tal, porque por conta dos bloqueios e tudo que é feito no regime, favorece muito, há um índice de corrupção muito grande ali e tal, e eles dão a sustentação e ganham dinheiro. E esse viraram é o ponto. Uma elite privilegiada no país. Né? Exatamente, viraram uma elite privilegiada. O discurso muda muito rapidamente de acordo com o vento. Exatamente. Então, na hora que bloqueia as contas, o Guaidó passa a ter acesso a uma conta internacional e começa a remuneração diferente, não tenha dúvida que ele começa a perder o apoio dos militares. E esse ganhar corpo, O governo da Venezuela, ao longo do tempo, ele fez uma promoção, assim, irrestrita. Então, você tem lá, sei lá, 2.000 generais. Muita gente, está no topo da carreira, ganhando muito dinheiro. E mais do que isso, como ele citou ali, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E os militares estão chefiando a empresa estatal que cuida do petróleo da Venezuela. Então, assim, é esse o poderio. Agora, não são os generais que vão para a rua, né, Dani? O baixo clero parece que saiu da rua, deixou o povo se manifestar. Gente, a Venezuela é uma coisa assim tão... O Maduro, ao longo do tempo, ele inflou a criação de milícias que atuam para o Estado. Então, assim, além do poder
dos militares, além das polícias, ele ainda tem as milícias chavistas. Poder paralelo, né? Ou seja, a situação ali, de fato, é muito difícil. O que pode ajudar o Guaidó é isso que a Mara falou, alguém dá ali uma caneta, porque hoje ele tem a retórica, ele tem o apoio de vários países, mas não tem tinta na caneta. Ó, tem mais um vídeo pra gente dar uma olhadinha. A Luísa Quinteiro, nossa correspondente em Caracas, mandou um vídeo contando a situação por lá. Para os jornalistas já estava tudo muito difícil e agora, claro, piorou muito mais. Hola amigos de My News, en Caracas la situación de abastecimiento y compra de alimentos ha empeorado debido a la hiperinflación. Un ejemplo simple, un paquete de papel higiénico cuesta 12.000 bolívares cuando el salario mínimo se ubica en 18.000 bolívares y los sectores más empobrecidos no pueden acceder a esto. La situación de los trabajadores de la prensa, como yo, también ha empeorado. La última semana de enero se registró la detención de 13 periodistas, 10 de ellos corresponsales internacionales y 4 fueron deportados. Durante la semana se registraron manifestaciones, la última gran manifestación opositora fue en respaldo a la ayuda humanitaria y las decisiones de la Unión Europea, mientras que Nicolás Maduro convocó a una concentración por la llegada de los 20 años de la Revolución Bolivariana. Desde la manifestación opositora, Juan Guaidó, un joven de 35 años, presidente de la Asamblea Nacional y que se juramentó el 23 de enero como mandatario encargado de Venezuela, solicitó ayuda a la población para el ingreso de asistencia humanitaria que será recolectada en centros de acopio internacionales en Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Mientras tanto, Nicolás Maduro insiste en el bloqueo de Estados Unidos disolver al Parlamento venezolano. En medio de la diatriba, la población sigue saliendo a trabajar para poder adquirir los alimentos más básicos, mientras los enfermos siguen clamando por medicinas en los hospitales. Saludos a la gente de Brasil, soy Luisa Quintero, desde Caracas. A situação do povo, né, da Venezuela. Ai, comovente ver uma menina nova dessa fazendo um relato desse. E Mara, é dramático. Para o Brasil, o que significa Guaidó no poder, por exemplo? Cara, esse sim, para o Brasil é o menor dos problemas. Porque, falando em termos econômicos em relação à Venezuela, o grande problema é você ter um país nessa situação tão próximo. E ele é muito próximo. E assim, não é problema de vir, de ter imigração, não é isso. É o problema da situação dramática que essas pessoas vivem mesmo. E o que aconteceu na Venezuela? Interessante observar, porque você tem o chavismo, ele é alimentado pela alta do petróleo. Então, se você olha o gráfico do preço do petróleo, ele coincide a alta do petróleo com a força do chavismo. É porque era orgulho nacional, né? Exatamente. Mas, nesse momento, não foram feitas reformas estruturais no país. Ao contrário, foram feitas políticas populistas que distribuíam aquele dinheiro fácil que entrava com um país produtor de petróleo e com petróleo lá em cima. Quando cai o preço do petróleo, e aí coincide com a morte do Chávez, o Chávez sai de cena. Eu lembro muito quando subiu o Maduro, quando o Maduro assumiu, e que eu, na época, era comentarista de um programa lá na TV Globo, e a gente estava comentando isso, eu falei assim, não vai, ele vai segurar o chavismo? Eu falei, cara, não vai segurar por conta da grana, por conta da receita do petróleo em queda. E o petróleo caiu muito em relação a isso. Eles não tinham as reformas, não tinham como... Aí cria toda esse tamanho do Estado, com toda essa coisa de corrupção que vai deteriorando a qualidade de vida das pessoas de uma forma como a gente está vendo hoje aqui. Quer dizer, não se sustentam. Essas políticas populistas de esquerda ou de direita, elas não se sustentam. Mas parte do discurso do Maduro é que os Estados Unidos está, assim, enfim, se opondo ao Maduro por causa do petróleo. Os Estados Unidos dependem nem 3% do petróleo que é consumido internamente depende da Venezuela. Então, assim, não é essa questão, mas é um discurso que cola com muita gente. Então, ontem você vê o vocalista do ex-Pink Floyd, o Roger Waters.
Mas isso daí, para mim, é falta de conhecimento total. Pois é, mas é um discurso... Não tem mas, Mara, é um discurso que cola. Sim. As pessoas compram esse discurso de que é o imperialismo querendo tomar conta da Venezuela. É algo similar que acontece no Brasil em relação à reforma da Previdência. Você vê um monte de gente de esquerda e bem intencionado contra a reforma da Previdência que vai afetar as classes mais favorecidas. A reforma, enfim, a gente não sabe o que vem dali, mas o que estava até agora no Congresso, na verdade, ela reduz a desigualdade, porque ela afeta fundamentalmente as pessoas que são mais favorecidas, que têm privilégios, que hoje vivem, enfim, consumindo boa parte dos recursos públicos para sustentar isso. Só que você vê gente boa, bem intencionada, defendendo a manutenção desses privilégios. Mas é o que você falou, é a falta de conhecimento. A turma de baixo vai ser pouquíssima, não vai ser afetada, porque já se aposenta mais tarde. Então, é a mesma coisa em relação à Venezuela. A Venezuela, é impossível você ouvir um relato como esse, ver o que está passando lá e não chegar à conclusão de que, poxa, tem que mudar esse governo, essas pessoas estão sofrendo. Mas uma vez eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa lá que estava assistindo levantou e falou, não, mas isso daí, não sei o quê, começou a falar, eu falei, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que aconteceu lá. Ele falou, não está acontecendo nada, isso é culpa da Globo, golpista. Eu falei, não, então não dá. Só porque você perguntou o que para o governo Bolsonaro, né, a queda do Maduro seria um ativo político e tanto para o governo Bolsonaro, porque essa é uma das coisas que ele é o governo de esquerda, comunista. Muito emblemático, mas quem vai assumir um cara de esquerda também, sim, né? E até foi muito engraçado, a gente falou que bugou a internet, né? Quando descobriram que ele assumir um cara mas tudo bem, mas não dá para ignorar o fato de que ele vai tentar tirar. Não, ele vai tirar. Porque a história do italiano preso? Do Cesare Battisti. Mas é que no caso do Maduro, é uma coisa do tipo assim, Bolsonaro chegou e as coisas já estão mudando, né? Como a militância dele Luga com isso. Sempre disse. Além do que, o esquerdismo e tal, que é o Maduro. Tudo bem. Mas assim, isso vai inaugurar a crise, a escalada da crise na Venezuela tem repercussão aqui no Brasil, política também, não de discurso, mas de ação. Por quê? Nós temos um chanceler que é visto com uma desconfiança por uma ala da sociedade, uma ala da comunidade internacional e uma ala do governo. Que são os militares, especialmente, acham que o Ernesto Araújo, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, tem conduzido ou conduziu ou deu passos em falso quando foi tratar da crise da Venezuela. Então, assim, o Mourão, que é o general Mourão, que é o vice, entende muito de Venezuela, já deu várias declarações. Olha, intervenção armada nossa na Venezuela está descartada, nós temos que fazer... Então, assim, o modo como o Brasil vai formalmente, além da bravata, como ele vai se portar formalmente como Estado, chefe de Estado, né? Nós temos ali o chanceler e tal. Como esse cara vai conduzir essa crise, pode ter uma repercussão interna, sim, porque poucos ministros são publicamente questionados pelo próprio governo, como o Ernesto Araújo, que foi alvo de declarações eu acho que para o Ernesto Araújo vira uma questão, porque é o seguinte, a questão ele coloca no ponto de ser uma coisa de esquerda e tal, e aí vai assumir um cara de esquerda. Qual vai ser o relacionamento dele? Qual vai ser o discurso dele? Caiu a gente está falando de uma esquerda populista, mas está assumindo um outro cara de esquerda, que tem visões completamente diferentes do Ernesto Araújo e principalmente do presidente Bolsonaro. Mas aqui... Visões, o chavismo, ele se parece mais com o governo Bolsonaro, assim, em termos de... Não do que ele está fazendo agora, não da equipe econômica, mas eu acho que o pensamento, o bolsonarismo, tem mais a ver com o chavismo do que a nossa filosofia. Imagina, olha, entendeu? São muito próximos ali. Para a gente encerrar,
Enquanto Bolsonaro se recupera e despacha direto do hospital, o novo governo continua rendendo assunto todo santo dia. Na semana passada, nós tivemos a história da ministra Damares com a filha, que não é filha, e aquela nota do Ministério da Educação, que começava justificando a exclusão de alguns vídeos do site oficial e terminava acusando o jornalista Anselmo Góes de ser agente treinado pela KGB. E teve o ministro Ricardo Vélez Rodrigues dizendo que o brasileiro viajando é um canibal. Detalhe, o ministro é colombiano. E vocês têm esse costume? Olha a pergunta. Vocês têm esse costume de roubar aquelas coisinhas que ficam no hotel quando viajam? Mas, ministro, o shampoo não precisa roubar. É de graça. Você pode levar, é de graça. É que aquele shampoo, em geral, é tão ruim que você nem usa. Você leva eu uso. É mesmo? Eu não uso. Eu uso porque eu já adotei a coisa de viajar light, então não carrego mais shampoo. Mas não quer dizer, é pra levar, ministro. Você não tá levando. Tem um ranking de quem leva mais, foi feito pelo site hotels.com. Tá aí pra gente dar uma olhada, olha. A Argentina ganhando com 73%. 73% dos argentinos dizem que quando viajam levam aquelas coisinhas que ficam lá no hotel. Deve levar roupão. Não, deve levar roupão, travesseiro. Tem gente que faz isso mesmo. Mas porque roupão, travesseiro, o cara pega e tem que cobra na saída. Não, desculpa, não dá nem pra ter... Honestamente, o cara é ministro da Educação. O cara... Aí eu escrevi, quando eu vi, ele falou isso numa entrevista para Veja. Aí eu fui e fiz um tweet, fotografei a aspa e fiz. Ministro da Educação, vírgula, colombiano, vírgula. Aí veio gente, defensores, apoiadores do governo, falando, você está sendo xenófoba, porque você está falando... Não, que ele é colombiano é um dado da realidade. Ele nasceu na Colômbia. Que ele foi recebido, abraçado... e cresceu, inclusive profissionalmente no Brasil, é um outro dado da realidade. Acho que faltou ao ministro sensibilidade para falar com aqueles que fizeram da vida dele, ou que deram possibilidade para ele chegar onde ele chegou, que foram os brasileiros. Tenha dó, gente. Dani, o ministro da Educação falar que o brasileiro agora é canibal. Eu vou fazer o advogado do diabo. Olha só, o turista brasileiro é criticado, onde vai, que fala alto, que faz bagunça. Não vamos fechar os olhos para isso. Enfim, que não, e muitas vezes não tem um comportamento adequado quando está viajando. Uma coisa é a gente encarar a realidade e não fazer de conta que somos todos super civilizados e não fazemos nada. Isso é um fato. A outra é a postura de um ministro que vai lá e critica a população desse jeito. Educação não é ministro da Educação de como se portar fora do Brasil. Eu quero que ele me diga quando é que as crianças que vão sair da 8ª série vão estar lendo, escrevendo e fazendo conta de somar, subtrair, de multiplicar e dividir. Eu concordo totalmente, mas eu acho que não é papel de nenhum ministro ir criticar o povo brasileiro dessa forma, sem tato nenhum. Para falar de um povo, inclusive, que não é o povo dele. Talvez o do turismo, mas enfim. Nem o do turismo. Porque se ele... Vamos fazer uma campanha para o turista brasileiro mudar o comportamento diante de algumas situações quando está viajando fora do país ou mesmo dentro do país, né? Que o turismo interno brasileiro, grande parte é feita pelo próprio brasileiro. Tudo bem, mas existe formas e formas. Você não pode ir lá e dizer... Brasileiro é um bando de canibal que sai roubando, afanando coisa em hotel. Principalmente, ministro, a questão do shampoo pode pegar, ministro. É pra pegar mesmo. Já está contabilizado. Já está contabilizado na diária, ministro. Sai levando o assento do avião. Mano, de onde? Que é isso? Colete salva-vida. Gente, olha, eu viajo acho que todo mundo aqui viaja bastante. Gente, eu nunca vi turista brasileiro carregando colete de salva-vidas. Não. Gente, hoje a gente tem que ficar por aqui. Infelizmente, poderíamos falar muito mais. Então, obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Na semana que vem tem mais e o Antônio Tabet já estará de volta. Inscreva-se no canal e conta para todo mundo da gente, ok? Valeu e até mais, a gente se vê. Obrigada, gente. Não, gente, esse negócio me pegou. Esse negócio brasileiro é canibal. É horrível a declaração dele, mas a gente sabe que o turista brasileiro muitas vezes tem um comportamento que merece ser criticado. Todo programa tem uma coisa que tá pra fora. Mas olha só, uma coisa é se a observação procede ou não. Esse é um fato.
A outra é se é cabível essa observação ou essa no contexto. abordagem. Eu não sei se vocês se lembram, uma época que teve um ministro que criticou a Xuxa porque ela era mãe solteira. Vocês lembram dessa discussão?